Graça e paz, irmãos, é com alegria que nós estamos em mais esse domingo pela manhã, dando sequência aos nossos estudos do livro de Provérbios, onde Deus tem nos ensinado lições preciosas, né, para o nosso viver diário, para que trilhemos, né, um caminho de bênçãos e de bons frutos, né, de colheita de bons frutos, de forma a glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. Né? Hoje, no capítulo 15, não vai ser diferente. Né? Nesse capítulo, a maioria dos versículos vai tratar de como nós devemos nos autocontrolar diante da raiva ou da ira. Né? Sentimentos esses que nós devemos aprender a controlar para que não nos dominem e não definam os nossos destinos. Né? Por isso, na minha modesta opinião, eu queria que nós reflitamos sobre um dos provérbios mais valiosos da Bíblia, que está justamente no primeiro versículo do capítulo 15 de Provérbios, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não é? E baseado nesse versículo é que eu trouxe, né, o título Pacificadores, os verdadeiros filhos de Deus. Né? Porque nós aprendemos lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 16, que é o próprio Deus da paz que nos concede a paz em todo o tempo e de todas as formas. E certamente uma das formas que Ele quer nos conceder a paz e quer que nós vivamos em paz com todos os homens, conosco mesmo acima de tudo, com Ele, com o Senhor Deus e com todos os homens, né? Uma das formas é nos esforçando, né? Fazendo a nossa pequena parte, né? Após termos sido chamados, né? E estarmos num processo de santificação para louvarmos e glorificarmos a Deus para todo sempre, né? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o que Deus, né, requer de nós é que participemos desse processo, dessa santificação progressiva, fazendo a nossa pequena parte, o nosso esforço diário, né, em tudo que nós fazemos e, em especial, nos relacionamentos. Afinal, né, nós gastamos uma parte significativa das nossas vidas nos comunicando e nos relacionando, né, com as pessoas a nossas voltas, né? Seja os nossos familiares, seja os nossos irmãos da fé, seja os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas, né, da escola, e assim como todas as pessoas com quem nos relacionamos, né, no mundo afora. E quando nós passamos a meditar mais profundamente nesse capítulo, né, nesse versículo primeiro do capítulo 15, né, nós vemos que muitas vezes os problemas eles não são reflexo, né, do modo como nós falamos diretamente com as pessoas, mas como nós respondemos às pessoas e às situações a nós impostas nos nossos dia a dia, né, dos nossos relacionamentos. Vejamos que diz que, né, o versículo diz: a resposta calma desvia a ira, mas a palavra branda a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Né? Aqui nós estamos tratando de quando alguém nos incita, né, para que respondemos, né, sobre algo. Né? Se nós conseguirmos lembrar, né, desta instrução, é certo que nós poderemos controlar qualquer adversário raivoso ou qualquer confrontação. Né? Nós vemos o mundo pregando de forma hipócrita, né, uma falsa paz. Mas a verdadeira paz, esta que excede todo o entendimento, que vem direto do coração de Deus, né, se ela for praticada como está aqui nos mandamentos e nas ordenanças de Deus, né, é certo que a verdadeira paz poderia ser aumentada e nós poderíamos vivê-la de forma muito mais abrangente, né, e prática durante as nossas vidas aqui nesse mundo. Né? E que instrução abençoada
é esta, vinda direto do nosso príncipe da paz, né, que é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Afinal, como poderia haver uma briga, né, quando uma das partes simplesmente dá a outra face, né, quando é insultada, né? Isso é o que nós vemos lá no próprio, em Mateus, né, no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 38 a 39, quando o próprio Senhor Jesus diz, né, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Existe uma frase comum explicando as brigas, né, que afirma que se um não quiser, dois não brigam, não é isso? E o fato é que isso é uma grande verdade, pois se qualquer das partes, né, parasse de brigar, né, e demonstrasse bondade, toda a briga acabaria, né? O problema é que nós estamos envolvidos na nossa natureza pecaminosa e nós bem sabemos o quanto que isso é difícil. E se isso é difícil para nós que somos crentes, que estamos, né, sendo constrangidos pelo Santo Espírito de Deus a viver em santidade, no temor a Ele, imagina isso para o homem sem Deus, para os ímpios, né, à nossa volta. Por isso que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, né, quando nós nos comunicamos, né, especialmente entre os irmãos da fé, para que possamos dar o exemplo, mas também, né, e muito mais ainda quando estamos diante das pessoas que não conhecem a Deus. Por isso, irmãos, vamos, já que nós estamos tratando da vida prática, né, que é o que nos mostra o livro de Provérbios, vamos em uma outra passagem da Bíblia ver também uma situação prática de como palavras grosseiras, né, podem trazer consequências terríveis e palavras gentis, né, podem, por outro lado, trazer vida, né, trazer salvação, quando bem utilizadas, né? Eu queria que nós possamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel, no capítulo 25, né? Quando nós vamos ver, né, Davi irado, quando ele teve que estar ali fugindo do rei Saul, né, quando ele estava no deserto, e ele foi pedir, né, a Nabal, que era um homem rico, né, que tinha muitas posses, mas que ele e o seu exército já o havia ajudado ali no deserto também, né, evitando de fazer o mal a eles. E quando Davi solicitou uma ajuda, né, de alimento, veja como foi, né, para ele e para os seus comandados, veja qual foi a resposta de Nabal, né, aos homens de Davi. Nabal, no versículo 10 do capítulo 25, né, diz assim, Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Homem, hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Vejam, né, como Nabal incitou a ira de Davi. Agora, versículo 20. Enquanto, até que, nesse meio tempo, né, a esposa de Nabal, Abigail, ficou sabendo, né, da forma como Nabal havia tratado, né, o pedido de Davi, e como fora a resposta aos seus homens, né? E aí ela, já percebendo, né, as consequências que viriam terríveis por conta dessa ofensa, dessas palavras grosseiras de Nabal, ela já se antecipou para tentar evitar uma tragédia maior. E ela já foi ao encontro de Davi, né, no deserto. Por isso o versículo 20 diz, enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam
descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Olha a humildade de Abigail, né? Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que esse presente que esta tua serva trouxe a meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Isso é uma grande lição que nós podemos aprender, porque mesmo que alguém nos persiga para tirar nossas vidas, a nossa vida está no Senhor, estará firmemente segura, como a dos que estão protegidos pelo Senhor. Nós não precisamos guerrear, Deus nos protege e Ele é que guerreia por nós, irmãos. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail, olha a resposta então de Davi a essas palavras gentis, e bondosas de Abigail. Mais do que palavras gentis e bondosas, mas palavras sábias, vindas direto do coração e da direção de Deus, para as nossas vidas. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, disse Davi a Abigail, que hoje a enviou a meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o que está escrito aqui no capítulo 18 do livro de Provérbios, no versículo 21, que diz assim, que a língua, a nossa língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha a reflexão que nós precisamos fazer, o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. Nós aprendemos com Nabal que palavras provocativas e ofensivas, aquelas que naturalmente nós pensamos, quando com raiva somos confrontados ou orgulhosamente nos defendemos, fazem com que as brigas muitas vezes se agravem, permaneçam, continuem e tragam consequências imprevisíveis até, e terríveis, como essas que estavam previstas para acontecerem com os homens de Nabal. Mas, por outro lado, Abigail nos ensina que se alguém está com raiva, e mesmo que não seja nossa culpa, vejamos que quem fez o mal aqui foi Nabal, mas ela comprou a briga entre aspas, ela comprou a paz,
Ela que tomou a frente para poder restabelecer a paz, que não havia sido ela que havia insultado Davi, né? Então, o que nós aprendemos com ela é que mesmo quando não é culpa nossa, né, nós podemos, né, colocar um fim pacífico às questões, né, às discussões, né, que algumas vezes estão à nossa volta. Respondendo como? Né, como ela, de forma sábia, de forma suave, de forma bondosa, né, com palavras calmas, né, a resposta calma, como diz aqui, palavras brandas, né, como diz em outras versões, né, para esse versículo da Bíblia, ao invés de nos utilizarmos da raiva, né, para nos defender, o que muitas vezes acaba acontecendo, né? Nós vemos diversas passagens na Bíblia, né? Aqui nós vemos nesse capítulo 15, nós vamos ver aí algumas defesas sobre a importância de vivermos em paz e termos palavras que sejam abençoadoras, né, que sejam pacíficas, mas nós temos em vários outros capítulos da Bíblia esse ensinamento, né, do livro de Provérbios. Lá no capítulo 12, nós já estudamos lá atrás no versículo 16, que diz que o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Aqui no capítulo 15, um pouco mais adiante, lá no versículo 18, diz que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Ainda em Provérbios 29, que vamos aprender um pouco mais à frente, lá no versículo 22, diz que o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Então, a pergunta que fica para que possamos refletir, né, no dia de hoje, né, uma das perguntas que deve ficar para nós é que se nós vamos querer esmagar, né, o nosso orgulho, porque o fato é que todo esse tipo de problema, né, todo esse descontrole, né, que nós temos nas nossas relações, eles passam invariavelmente pela questão do orgulho, né, de queremos ter a razão sobre tudo e sobre todos, né? Então a pergunta é, se nós vamos querer esmagar, né, o nosso orgulho e terminar brigas, ou até mesmo nem começá-las, né? Ou se nós vamos decidir querer colocar cada vez mais lenha na fogueira, sem querer medir as consequências, né, dessas nossas ações, né? Provérbios 13:10 diz que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Ainda Provérbios 21:24 diz que o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Lá em Provérbios 28:25 diz que o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Essa regra, irmãos, né, nós temos que aprender que ela vale para todos os nossos relacionamentos. E nós precisamos, né, procurar colocá-la em prática, né, em todo o nosso viver, seja, né, na relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos parentes mais próximos, né, seja nos nossos relacionamentos de trabalho, com os nossos colegas, né, nos nossos locais de trabalho, seja na escola, né, com os amigos, no governo, nas nossas relações, né, que buscamos e devemos ter com o governo, ou com qualquer outra pessoa, qualquer outra relação que temos aqui nesse mundo. E Salomão, ele vai ensinar, né, nós podemos também aprender, né, que Salomão, e assim como essa passagem aqui, que nós estamos, né, Nabal estava tratando com o rei de Israel, né, o maior rei de Israel de todos os tempos. E olha só o trato que ele teve com esse rei, né? E Salomão ensina, né, no livro de Provérbios, a termos grande temor de reis, pois os reis daquela época eram terríveis, né? Não que os de hoje sejam tão diferentes, né? Provérbios 19:12 diz que a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orgulho sobre a relva.
Provérbios 22 diz que o medo que o rei provoca é como do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Mas Salomão também ensinou que a ira desses reis poderia ser pacificada pela complacência. Provérbios 16:14 diz que a ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Eclesiastes 10:4 ele ainda deixou escrito que se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Por isso podemos confiar que palavras brandas, palavras calmas, como essa que nós vemos aqui no primeiro versículo do capítulo 15, né, é a arma mais poderosa, né, seja contra um grande rei, né, um rei poderoso como o rei Davi, ou qualquer outro príncipe, né, desse mundo, assim como qualquer outra pessoa, qualquer pessoa que nós nos relacionamos, nos nossos relacionamentos diários, né? Provérbios 25:15 diz que com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a palavra branda quebra até ossos. O que Deus quer nos ensinar, né, no dia de hoje, né, como eu já havia dito inicialmente, irmãos, é que possamos, como verdadeiros filhos de Deus que somos, procurar ter um espírito, né, que deseje realmente ser pacificador, né, que seja brando, que seja de bom trato, que seja capaz de praticar a paz continuamente. Né? Por isso o apóstolo Tiago, ele ensina que para sermos os verdadeiros pacificadores que agradam a Deus, e que são bem-sucedidos também com os homens, e consigo mesmo, né, para que possamos viver em paz, nós precisamos começar de dentro de dentro para fora. Né? Vamos ver o que diz lá em Tiago 3, de 13 a 18. Tiago 3 a 18 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Né? Por isso, irmãos, é que o próprio Senhor Jesus, né, prometeu essa bênção aos pacificadores. Né? Mateus 5,9 diz: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Né? A questão central que nós vemos aqui é que palavras mansas e agradáveis só podem vir de um coração puro e manso. Né? Provérbios 22:11 diz que quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Por isso, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Provérbios 15:2, aqui mesmo nesse capítulo, né, do livro de Provérbios, nós aprendemos que Provérbios 15:2 vai dizer que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Ainda o versículo 4 diz que o falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Versículo 7, as palavras do sábio espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Concluindo, né, a nossa meditação do dia de hoje, né,
que nós precisamos ter em mente que a maneira com a qual nós tratamos as pessoas revela diretamente a extensão da nossa relação com Deus. Uma pessoa que tem plena comunhão com o Senhor revela em si os frutos do Espírito, né? E assim, né, se torna uma pessoa mansa, uma pessoa que tem domínio próprio, que pondera suas palavras, que fala de forma amável, né, com as pessoas, sempre buscando evitar, se esforçar para viver em paz com todos, né? Provérbios 15, 28 diz que o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Por isso, irmãos, que possamos aprender com Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a sermos mansos e humildes, a fim de encontrar descanso para as nossas almas e nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Era isso que eu tinha para os irmãos no dia de hoje, né? Que Deus possa nos ajudar a viver dessa forma, de uma forma a agradar, a louvar e glorificar o seu santo nome, vivendo em paz consigo mesmo, acima de tudo, com o nosso Deus, fazendo o que agrada a Ele, e também com os homens, sobre os quais nós precisamos declarar e demonstrar o grande amor de Deus que nos alcançou e que também quer os alcançar. Bom dia aos irmãos e que Deus os abençoe.